Sobre o quê? Sobre E elevado a U. Tá certo? Fica U elevado a P, não é? U elevado a P sobre E elevado a U. Mais 1 sobre E. Fica menos o valor dessa função no 1, que tem um menos daqui, então fica mais. Quanto é o valor dessa função no 1? Fica 1 sobre E. Mais P vezes a integral de 1 a 1 de E elevado a menos x, x elevado a P menos 1, dx. Fecha parênteses. Quanto é que dá esse limite? Ó, quanto é o limite com U tendendo a mais infinito de U elevado a P sobre E elevado a U? 0. Então isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre E, mais quanto? Mais P vezes, e essa integral converge. Por quê? Porque o P menos 1 é maior que menos 1. A integral imprópria no zero, mas eu sei que a integral de 0 a mais infinito converge. Então a integral de 1 a mais infinito converge. Certo? Então isso aqui fica P, integral de 1 a mais infinito, de E elevado a menos x, x elevado a P menos 1, dx. Então, ó, essa integral imprópria é igual a essa soma aqui. E agora vamos a outra. Deixa a formulazinha aí, tá certo? Que eu vou precisar também. Olha aqui, passa para cá. Agora eu tenho que tratar da integral de quanto a quanto? 0 até 1. Muito bem. Então vamos ver. Quem é a integral de 0 a 1? Hã? Não sei quem foi o cabo que descobriu isso, não. 0 a 1, tá? De E elevado a menos x, x elevado a P, elevado a menos x, x elevado a P dx. Quem é isso? Quem é? Vamos lá. Isso é o limite. Onde é que está a impropriedade aqui? No zero, somente. Então, limite com U tendendo a zero por valores positivos, da integral de U a 1 de quem? Elevado a menos x, x elevado a P dx. Você precisa entender por que eu tenho que dividir, aqui eu tenho que fazer essa divisão. Porque quando eu vou de 0 a mais infinito com P nessa situação, como P menos 1 é negativo, eu tenho a impropriedade no zero também. Então eu tenho que tratá-la. Tá? Então isso fica o limite com U tendendo a zero por valores positivos. Agora eu uso a fórmula de integração por partes. Então isso aqui fica menos E elevado a menos x, x elevado a P de quanto? De U a 1 com U tendendo a zero, mais P vezes o quê? A integral de U a 1 de E elevado a menos x, x elevado a P menos 1, dx. Acontece integral. Então isso aqui fica o limite com U tendendo a zero por valores positivos. Aí, o valor dessa função no 1 fica menos 1 sobre E. Mais o quê? U elevado a P sobre E elevado a U. Mais, tá certo? Limite disso, mais P vezes a integral de U a 1. E elevado a menos x, x elevado a P menos 1, integral em x. Agora aplica o limite. Isso aqui é uma constante, dá quanto? Menos 1 sobre E. Tá? Menos 1 sobre E. E quanto é que dá o limite disso aqui quando U tende a zero? P é, ó, lembre, o P é positivo. O P é positivo. Então, U elevado a P, qual é o limite de U elevado a P quando U tende a zero? 0 elevado a P. Tá? Que dá quanto? 0. Então fica menos 1 sobre E mais P vezes a integral. Faz o U tender a zero. Isso aqui é a integral de 0 a 1 de E elevado a menos x, x elevado a P menos 1 dx. Essa integral converge, pois a integral de 0 a mais infinito também, a integral de 0 a mais infinito converge. Portanto, essa integral converge. Então, olha, quem é essa integral aqui? É essa. Quem é essa integral aqui, ó? É essa. Portanto, quem é a integral de 0 a mais infinito? Portanto,
Tá? Portanto, nesse caso aqui, quem é a integral de 0 a mais infinito? Quem é gama de P? Quem é gama de P? Quem é, nesse caso? É a integral de 0 a mais infinito, de elevado a menos x, x elevado a p dx. Mas que é a integral de 0 a mais infinito? É a integral de 0 a 1 mais a integral de 1 a mais infinito. Ó, se você compara os dois resultados, esse 1 sobre e com menos 1 sobre e cancela. Coloca o p em evidência. Fica a integral de 0 a 1 dessa expressão, mais a integral de 1 a mais infinito da mesma expressão, que é a integral de quê? De 1 a mais infinito, não. 0 a mais infinito, de e elevado a menos x, x elevado a p menos 1, dx. Ou seja, é p vezes quem? Gama p menos 1. Qualquer que seja isso, se o p está entre quê? Entre 0 e 1. Então a fórmula vale, ó, a fórmula vale quando? Vale se o p é maior que ou igual a 1, tá aqui, ó, se o p é maior que ou igual a 1, vale a fórmula, quem é a gama de p? É p vezes gama de p menos 1. E se o p está entre 0 e 1, também vale. E eu tenho que separar por causa da impropriedade no zero, por causa daqui. Então, quem é gama de p? É p vezes gama de p menos 1. Ou seja, tá certo? Ou seja, deste modo, você tem a seguinte fórmula. Quem é gama de p? É p vezes quanto? Gama de p menos 1, qualquer que seja p maior do que 0. A definição da função, ó, versão gama é qualquer que seja p maior ou igual, não. Desculpe. O que está errado aqui? Conserto. Qual é o conserto aqui? O que foi que eu provei? Eu provei que essa integral converge. Olha nas notas aí. Eu provei que essa integral converge. Qualquer que seja o p, o quê? Eu provei que essa integral converge, qualquer que seja p maior que menos 1. Botei errado. Botei maior ou igual, mas eu provei que ela converge, qualquer que seja p maior que... Tanto é que é do intervalo aberto. Menos 1 mais infinito. Eu provei que ela converge, qualquer que seja p maior que menos 1. Então, tá, eu botei certo aqui e aqui eu errei duas vezes. Errei não, uma vez eu botei certo, é verdade, mas depois eu tenho maior ou igual, não é igual. Porque no menos 1 ela não converge, ela diverge. Faça aí o exercício e vê que ela diverge pelo teste da comparação. Então você tem essa igualdade, qualquer que seja, você tem essa definição, qualquer que seja p maior que menos 1. Mas olha, observe, cuidado, ó. Quando você vem para cá, você não pode ser para todo p maior que menos 1. Porque se o p for próximo de menos 1, onde é que está p menos 1? Próximo de menos 2. Se o p que estiver próximo de menos 1, onde está p menos 1? Próximo de menos 2. E no menos 2, essa integral, se o p for próximo de menos 2, antes do menos 1, essa integral diverge. Ela converge qualquer que seja o p maior que menos 1. Então você tem essa igualdade aqui, ó. Gama de p é p vezes gama de p menos 1, qualquer que seja p maior do que 0. Quem é a gama de p? Essa integral. Ora, mas aí, meu amigo, você chega no seguinte. Daí do que foi feito, daí dado n natural não nulo,
Quem é gama de N? É N, gama de quem? De N menos 1. Não é? N natural não nulo, N natural não nulo. Ó, de novo, a desigualdade vale para qualquer que seja P maior do que 0. Essa integral aqui, que é o gama de P, converge qualquer que seja P maior que menos 1. Corrigido o erro. Entendeu? Por isso está aqui, ó. Tem certo aqui e me equivoquei no final, mas aí está consertado. Então, quando chega aqui, se você continuar, mas se der para continuar, se o N for 2, fica 2, gama de 1, ou seja, é N menos 1, gama de N menos 2. O máximo que você pode chegar é N vezes N menos 1, vezes 1 vezes quem? Gama de 0. Que é quanto? Gama de 0. Até o gama de 0. Eu já fiz aqui. Gama de 0 está aqui. É quanto? É 1. Ou seja, isso aqui é o fatorial de N. Tá? Ou seja, o fatorial de N, quem é? Quem é fatorial de N? Quem é? É a integral imprópria de 0 a mais infinito, de E elevado a menos x, x elevado a n, integral em x. Isso é o fatorial de N. E observe uma coisa, ó. Fazer até de azul também. Dado P real, nós sabemos que o P é menor que ou igual ao seu teto e, portanto, é maior que o seu teto menos 1. Logo, o que acontece se eu pegar P menos o seu teto? P menos o teto de P é maior que menos 1, menor que ou igual a 0. Certo? Daí, se P é maior que 0, se P é maior do que 0, tá? Se você pegar o P maior que 0, quem é o gama de P? É P gama de quem? De P menos 1. Se eu puder continuar, ou seja, se o P menos 1 for maior do que 0, isso aqui fica o quê? P vezes P menos 1 vezes quanto? Vezes o gama de P menos 2. Quando é que eu não posso continuar? Quando é que eu vou parar? Quando eu tiver o quê? P vezes P menos 1 vezes P menos 2 vezes, e eu tenho que parar onde? Gama de P menos o teto de P. Porque aqui eu paro, porque P menos o teto de P é menor que ou igual a 0 e é maior que menos 1. Se eu continuar, eu vou jogar aqui dentro da gama um número que é menor que ou igual a menos 1, onde essa integral não converge. Então, observe, é igual como está aqui em cima, ó. Mesma coisa como está aqui em cima, até o gama de 0 aqui vai até gama. Isso quer dizer o seguinte, o conhecimento da função gama nesse intervalo, te dá o conhecimento dela em todo número real maior do que... Desculpe. O conhecimento da função gama nesse intervalo, te dá o conhecimento da função gama em todo número maior do que 0. Maior do que 0. Por exemplo, quem é gama de 1/2? Tá? O que eu quero dizer com isso é quem é gama de 1/2. Quem é gama de 1/2? Quem é gama de 1/2? Gama de 1/2.
é 1/2 menos 1/2. Aí eu não posso passar daqui, posso? Não. Mas menos 1/2 está aqui dentro. Quem é gama de π? É π vezes π menos 1 vezes π menos 2 vezes gama de π menos 3. Não, ainda posso continuar, não posso? É porque ainda posso continuar. É o π menos 3 vezes o quê? Gama de π menos 4. Que é π menos o teto de π. E daqui eu não posso continuar, posso? Porque senão eu vou para antes do menos 1. E do menos 1 para trás, essa integral não converge. Ou seja, pessoal, você tem uma definição, tá certo? Você tem a definição agora do fatorial. Dado P maior que menos 1, quem é o fatorial de P? O fatorial de P, por definição, é a integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos x, x elevado a p dx. Porque essa integral converge para todo P maior que menos 1. Foi isso que eu demonstrei. Tá? E tem esse comportamento aqui, ó. E aí o conhecimento da gama, ou seja, o conhecimento do fatorial nesse intervalo, te dá o fatorial em qualquer número real positivo. Porque é só ir tirando menos 1, quando cair aqui dentro, você para, se você fizer o cálculo aqui dentro, você tem o resto todinho. Entendido? Então você tem uma extensão do fatorial a qualquer número real maior que menos 1. Dado por esta integral imprópria. E mais, o fatorial é diferenciável. Dá para você derivar. Tá? Mais do que contínua, vai ser uma função diferenciável. Essa função gama, ela é uma função diferenciável. Então, com isso eu encerro aqui o estudo das integrais impróprias. Agora é só usar as propriedades de integral imprópria. Nós retornaremos a isso no estudo das séries de funções, séries de potências. Professor, qual é o contradomínio da gama? Contradomínio da gama. É o intervalo dos positivos. É R, por definição é, mas a imagem, a pergunta é, qual é a imagem? É intervalo dos positivos. Dá sempre um número positivo. Por isso que o senhor botou R. Eu botei R, que é o contradomínio. Mas a imagem tá. Aliás, será que tem uma cota inferior? Tem que ver se é o intervalo dos positivos. Aí tem que olhar. Eu nunca prestei atenção nessa questão, não. Mas o contradomínio, quando eu coloco na definição, o contradomínio é os reais. A pergunta que fica é quem é a imagem. Tá? Quem é a imagem? Acho que é o intervalo dos positivos. É o intervalo dos positivos. Tá? Isso dá para justificar, tá? Isso aí. Mas eu não farei isso agora, porque eu quero entrar no outro assunto. Coordenadas polares, tá? Mas do jeito que eu coloquei o contradomínio, mas não é a imagem, tá? É gama de quanto? De menos 1 mais infinito em R. Mas isso aqui é só o contradomínio, não é a imagem. Porque dá sempre um número positivo, que é a integral imprópria de uma função positiva. Tá? Integral de 0 a mais infinito, de elevado a menos x, x elevado a p dx. Isso aqui é maior que zero. Tá certo? Maior do que zero. Agora a questão que fica, a imagem é o conjunto dos positivos? Dá para justificar isso aí. Eu acho que dá. Nunca pensei nisso não, mas... Agora vamos ao próximo assunto, que são as coordenadas polares.
Na literatura, o que chama de função gama é uma função pouco diferente da que eu chamei aqui, tá? Eu chamei aqui por conveniência a função gama, mas a lei de formação da literatura da gama é um pouco diferente, está nas notas. Qual é a definição correta? Tem um P-1 no meio, tá? Mas eu, para efeito didático, eu chamo gama essa função aí, depois que faço a correção.